Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de maio de 2017. O pior inimigo da ciência não é Deus, são os políticos e a propaganda. Alan Sokal, Boston, EUA, 1955. Ficou famoso no final dos anos 1990 por seus ataques aos acadêmicos pós-modernos. Ele pretendia criticar os intelectuais que negavam o conhecimento científico como algo verdadeiro, exterior aos próprios investigadores e que era na verdade uma construção social. O objetivo de momento é impulsionar uma forma de ver o mundo que dê mais importância aos experimentos, uma cosmovisão em que a ciência, com sua capacidade para agregar informações e ter conclusões objetivas que todos podemos compartilhar para além das crenças, é a ferramenta fundamental. A ciência não é apenas um saco de truques úteis para compreender a física ou a biologia, mas sim um método mais geral e uma atitude racional baseada no modesto princípio de que as afirmações empíricas devem ser sustentadas por provas empíricas, resume. Pergunta: quais são os principais inimigos de uma forma de ver o mundo em que os fatos sejam importantes? Resposta: começando pelos mais inofensivos, eu diria que são os acadêmicos pós-modernos, os que defendem que o conhecimento é uma construção social. Em segundo lugar, os entusiastas da pseudociência, e há muitos, por exemplo, as terapias alternativas ou complementares à medicina. A homeopatia é um exemplo que contradiz tudo o que sabemos de física ou química. Em terceiro lugar, há pseudociências piores, como a negação à evolução biológica, que está na intersecção entre política e religião. Existe uma oposição fundamental e inevitável entre a ciência e a religião. Nem tanto por sua discrepância sobre teorias concretas como o heliocentrismo ou o evolucionismo. Na verdade, trata-se de uma contradição fundamental sobre os métodos que os seres humanos deveriam seguir para ter um conhecimento confiável sobre o mundo. Ciência e religião não são compatíveis. Para mim, a ideia de Steve Day Gould, que diz que a ciência e a religião são dois caminhos que não se sobrepõem, que a ciência limita-se a falar de fatos e a religião a falar de ética, é insustentável. Em primeiro lugar, porque os fiéis não podem assumir a sugestão de Day Gould e não falar sobre fatos. Um cristão não pode dizer que Deus não existe, nem que Jesus não era seu filho. Além disso, se a religião não falasse de fatos, que autoridade ela teria para falar de ética? A única razão para prestar atenção ao que uma religião diz é ver se suas doutrinas sobre os fatos são verdadeiras. Se Deus realmente existe, devemos adaptar nossa ética ao que Deus quiser. Toda a autoridade das religiões em matéria ética depende da veracidade de suas doutrinas sobre os fatos. Por isso, existe uma colisão inevitável entre ciência e religião sobre os fatos. A religião não pode abster-se de fazer afirmações sobre a história do universo e a história humana. O pior adversário da ciência são os agentes de relações públicas, os políticos e as empresas que os empregam. Há um conflito fundamental sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar a um conhecimento confiável. As ciências usam as observações, os experimentos e a reflexão racional sobre dados empíricos. As religiões aceitam a validez deste procedimento, mas sustentam que existem outros métodos também confiáveis, como a intuição, a revelação ou a interpretação de textos sagrados.
Nós devemos nos perguntar se os métodos propostos pelas religiões também têm tantos testes de confiabilidade, e a resposta é não. Quando entramos no âmbito dos métodos, a religião fracassa completamente. Mas o Senhor considera que há um inimigo ainda pior para a religião. Na minha opinião, o pior adversário da cosmovisão científica são os propagandistas, os agentes de relações públicas, os políticos e as empresas que os empregam. Todas essas pessoas que não se preocupam em saber se uma afirmação que fazem tem provas, e que simplesmente tratam de convencer o público a tomar uma conclusão pré-determinada com qualquer método que funcione, ainda que seja desonesto ou fraudulento. Um exemplo é o caso da guerra no Iraque, com Bush, Blair e Aznar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade, que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias, provém de uma falha de observação, e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito, que originou a incredulidade e a intolerância. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão, e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. No livro que é o Espiritismo, Allan Kardec afirma: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Tendo como referência essa orientação, o Espírito Emmanuel em O Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, elucida: podemos tomar o Espiritismo, simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. E acrescenta no seu aspecto científico e filosófico: a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade.
No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Em linhas gerais, o aspecto filosófico analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual é a sua origem e sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e infelicidade humanas. O aspecto científico fornece comprovações a respeito da natureza e imortalidade do espírito, a influência exercida pelos espíritos e o intercâmbio mediúnico estabelecido entre encarnados e desencarnados. O aspecto religioso trata das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio e governado pela lei de causa e efeito. A melhoria moral, orientada pelo Espiritismo, fundamenta-se nos preceitos doutrinários do Evangelho de Jesus. Considerado modelo e guia da humanidade para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de maio, por Feijão.